E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor de outros clubes que curte o canal, bem-vindos a mais um vídeo. E mais uma vez eu começo um vídeo falando de uma tragédia, dessa tragédia na escola em Suzano, porque não dá pra gente começar a fazer um vídeo sobre São Paulo, sobre futebol, sobre a alegria que a gente sente de torcer pelo São Paulo, às vezes, né? Sem falar dessa tragédia aí, como o ano de 2019 está sendo difícil, mais uma tragédia. Eu estou trabalhando há 2 dias direto lá no Primeiro Impacto, a gente fez uma cobertura grande sobre esse caso aí. Então não dá como se separar a minha vida. Eu estava até agora há pouco cuidando disso, trabalhando com isso, no contato com isso, e chegar aqui, gravar o vídeo feliz, fazer as brincadeiras que geralmente eu faço com vocês. Então desculpa mais uma vez, já falei, a gente já falou aqui sobre a morte do Boixá, sobre os meninos do Flamengo, depois sobre a Valônia, agora mais uma tragédia. A gente fica envolvido mesmo lá no trabalho, você assiste pela televisão, a gente vê imagens que a gente não divulga, que são muito fortes, a gente fica sensibilizado. Eu acho que comigo acontece que quanto mais velho eu fico, mais sensibilizado eu fico com essas coisas. Então, desculpe o abatimento, hoje não dá para fazer um vídeo alegre, não dá para fazer um vídeo brincando. Eu vim aqui mais pelo respeito que eu tenho a vocês, pelo compromisso que a gente tem de falar do São Paulo, e também não vou mentir para vocês, é uma válvula de escape também, de eu ter um pouco de alegria, esparecer um pouco, de ir atrás das notícias do São Paulo, pra gente falar, pra gente conversar aqui, porque tá sendo muito difícil. Para quem trabalha com isso, é muito pesado. Vocês podem, tenho certeza disso, que jornalista não é insensível e carniceiro, urubu, não são todos, a grande maioria não é assim, a grande maioria se comove. Hoje eu fiquei conversando com um amigo meu lá que trabalhou 24 horas na cobertura, estava abaladíssimo, porque ele tem filho pequeno, ele tem filho na idade dos meninos, que um filho de 9 anos. Então, desculpe o abatimento, tá bom? Gente, vocês já são meus amigos, me sinto com total liberdade para falar isso para vocês, para pedir desculpa aí pelo abatimento, não só para os amigos São Paulinos, mas para você também que respeita o canal, que me respeita a torcida do São Paulo, que torce para outros clubes, tá bom? Ó, já estamos lá São Paulo joga sábado contra o Palmeiras no Pacaembu, saiu um retrospecto aí. Foram 126 partidas entre São Paulo e Palmeiras no Pacaembu, 40 vitórias, 46 derrotas e 40 empates. O último jogo no Pacaembu foi há 3 anos, derrota por 2-0, gols do Dudu e do Robinho, se não me engano. Robinho? É aquele que faz gol por cobertura sempre, fazia gol, você fez mais um. E o São Paulo tinha um time que eu vou falar pra vocês, amigo. Carlinhos, Denis, Michel Bastos, o time horroroso do São Paulo. Tinha o Caleri, que era a única... E tinha esses 3 jogadores. Engraçado, né? Esses 3 jogadores a torcida do São Paulo não queimou, né? Que curioso. A torcida do São Paulo que... Essa mídia aí que torce para outros times, que não torce para o São Paulo, fala que a torcida do São Paulo queima jogador. Esse tal, o Denis, o Carlinhos e o Michel Bastos, só para citar 3, esses a torcida do São Paulo não queimou. Esse a torcida do São Paulo tinha razão em criticar. O Michel Bastos, inclusive, está desempregado, pra você ter uma ideia. Então, aquilo que eu falo sempre, não acreditem nessas bobagens ditas pela imprensa, que não torce para o São Paulo, que a torcida do São Paulo queima jogador. Já cansei de falar que não queima coisa nenhuma. Quando o jogador quando o jogador é bom, ele vai lá e cala a boca da torcida. Por falar em Pacaembu, a diretoria malandramente, por aquele sistema de precificação, aumentou o preço do ingresso para R$50. Muita gente emputecida comentando comigo. É a falta de habilidade dos amadores. É amador, gente. Vocês querem que faça o quê? Que os caras abaixem o preço para atrair a torcida, porque o time está num momento ruim e precisando do apoio da torcida para classificar? Não. É amador que tem lá. É gente incompetente que tem lá. Então eles aumentaram o preço do ingresso para R$50. Você imagina, sabe o que eu fiquei pensando hoje? Vê se você concorda comigo. Imagina se o São Paulo estivesse numa fase boa, ganhando títulos, sendo campeão de tudo, disputando tudo, na Libertadores. Quanto seria o ingresso? Seria R$200, o mais barato? Do jeito que esses amadores trabalham, ia ser R$200. Então, só para você saber, e os amadores se reuniram, teve a reunião do conselho, a polêmica reunião do conselho, divulgada ao vivo por rede social, aquela palhaçada que a gente está acostumado. Os conselheiros pressionaram o Leco com o negócio do Diego Souza, que não foi só o valor divulgado, teve 1 milhão de luvas, teve 1.400.000 dividido por empresário, o total de quase 14 milhões. Aí o Leco culpou o Cuca, jogou nas costas do Cuca, que o Cuca não queria mais o Diego Souza, por isso que o Diego Souza foi pro Botafogo. Aquela palhaçada de sempre. Ficaram discutindo na reunião o negócio do Morumbi alagado, e aí o Leco ficou desconcertado com as cobranças, sugeriu lá, vai nomear 3 conselheiros para investigar as negociações do São Paulo. É aquela palhaçada de sempre, os amadores, é um circo.
O São Paulo Futebol Clube hoje é um circo e lá dentro só tem palhaço no Picadeiro São Paulo. É isso, gente. A gente não tem surpresa nenhuma e não tem pedir a cabeça do Leco. Ele disse que não vai sair, que não renuncia, tá fora de cogitação renunciar. Também, é aquilo que eu falo, sai o Leco, entra quem? Não entra ninguém, a oposição é uma piada. O projeto para virar empresa, conversei com o Bandana no Pacaembu no sábado, tá lá parado, os caras não estão nem aí, é isso aí. A gente vai ter que vir aqui cobrar, mas que esse bando de palhaço no picadeiro que tem na diretoria do São Paulo, a gente vai continuar assim por muito tempo. Ó, sobre o time, saiu aí o efeito suspensivo do Carneiro, vocês viram? O Carneiro e o Moisés. O Moisés do Palmeiras tinha se envolvido numa confusão no clássico contra o Santos, também conseguiu efeito suspensivo. O Carneiro também conseguiu efeito suspensivo. Eu estava acreditando que o Brenner ia jogar. Não sei, a TV São Paulo fez matéria com o Brenner. Eu estava achando que eles estavam preparando o Brenner, dando uma moral para ele pro clássico, mas eu acho que com o Carneiro recebendo um efeito suspensivo, eu acho que ele deve ser o titular. Eu não torço contra o Carneiro, já falei aqui 1000 vezes. Eu só acho que eu prefiro um atacante que chute mais a gol do que De Carrinho. Eu achei ele grosso, voluntarioso, mas é obrigação ser raçudo. Torço por ele. Se ele jogar, eu quero que ele faça 3 gols, que ele arrebente, inclusive de cabeça, porque até agora ele não fez nenhum gol de cabeça, fez muito poucos gols. Eu torço para que ele arrebente se ele for o titular. Então, tirando o Bruno Alves ali, a gente não sabe se o Mancini vai jogar com 3 zagueiros, ainda não foi definido. Então, aquela história do Juscelino na zaga, aliás, nos comentários de vocês aí do vídeo passado, 99% dos torcedores apavorados com o Juscelino na zaga, o Mancini não definiu. Eu acredito que ele não vai jogar com 3 zagueiros contra o Palmeiras, que vai descaracterizar aquela formação do Bruno Alves, o Arboleda e o Anderson Martins. Ele não deve fazer isso, ele deve jogar em 4 na linha de trás ali, deve ser o Arboleda e o Anderson Martins. O Reinaldo pode voltar na esquerda, no lugar do Léo. Ali na direita o Igor Vinícius, aí no meio pode ter Hernanes e Luan, na frente Carneiro, Pablo, Elinho, Antony. Ele não definiu ainda, tá fazendo treino fechado, fez treino fechado aí esses dias. Então a gente só deve saber provavelmente em momentos antes do jogo, da bola rolar, sábado no Pacaembu. Por falar em Arboleda, uma notícia: foi convocado pela seleção equatoriana nos amistosos contra os Estados Unidos no dia 21 de março e Honduras no dia 26 de março. Então o Arboleda vai ficar fora do próximo jogo, do jogo contra o São Caetano, e se o São Paulo passar, ele fica fora do primeiro jogo das quartas de final. Então, quando a zica quando a situação está desse jeito, é claro, convocar o nosso melhor zagueiro. Vamos perder o nosso melhor zagueiro pelo menos para 2 jogos. Então, uma notícia. Outra coisa, me pediram para falar sobre ele, mais uma vez o Regis, o lateral, foi preso, resistência à prisão, estava com droga, vai ser indiciado por embriaguez ao volante. Vocês lembram que eu falei aqui para vocês, quando ele saiu do São Paulo, que eu pedi que ele se tratasse, conversamos aqui sobre dependência química, muita gente falou sobre isso, ficou sensibilizada com a situação do Regis, e ele veio a público quando ele saiu do São Paulo e disse que não era dependente químico, disse que abusava às vezes, mas era apenas usuário ocasional, que às vezes exagerava, e eu falei, então, se a pessoa não quer ajuda, eu lavo minhas mãos, né? Eu desejava que ele procurasse ajuda porque eu o considero um dependente químico, mas quem sou eu para falar aqui de fora, sem conhecê-lo pessoalmente, mas todos os indícios, já só de prisão, ele já fez mais prisão, já foi mais preso do que fez gol na carreira. O presidente do São Bento, inclusive, disse que até o São Bento bancaria o tratamento, aí assina lá aquele termo circunstanciado, responde em liberdade. É questão de tempo desse cara, assim, eu acho. Não é torcida, pelo amor de Deus, que ele vai se metendo cada vez mais em confusão, A gente faz uma previsão triste para o fim de carreira, de vida desse rapaz. Se não procurar ajuda, vai ser sempre assim, ele vai ser sempre notícia. Eu costumo não falar, mas porque ele não faz parte mais do elenco do São Paulo, mas como muita gente pediu, é uma informação que interessa a muita gente, está aí o Regis mais uma vez preso, envolvido com a polícia por causa de álcool e drogas. Por falar em ex-funcionário do São Paulo, o seu Ricardo Rocha deixou o cargo de assessor de futebol do Criciúma, que ele assumiu logo depois que saiu do São Paulo. Ele assumiu o cargo de assessor de futebol do Criciúma, um contrato de 1 ano, saiu em pouco mais de 3 meses, mostrando que o Ricardo Rocha, como dirigente, é mais engraçado do que ele no vestiário contando piada. Certo, gente? Hoje um boletimzinho um pouco mais curto, então eu volto com vocês no sábado, depois do jogo. Vamos conversar sobre o jogo, tem vídeo, eu vou no estádio, a gente conversa sobre, vamos torcer, né? A gente acredita. Eu nunca vi a torcida do São Paulo tão pessimista pelo que vocês demonstram aí nos comentários em relação ao clássico. Também, né, gente? Não dá para estar otimista
ansioso. Claro que tem gente que fica, que acredita, eu acredito sempre, vou lá torcer sempre, não iria no estádio se eu achasse que fosse perder, mas a gente sabe que a situação é difícil e sabe que o Palmeiras é amplo favorito para conquistar para ganhar o jogo, porque vem embalado, 100% na Libertadores, tem um elenco milionário, mesmo não apresentando futebol maravilhoso, é o favorito absoluto contra nós. Infelizmente agora é assim, nós nunca somos favoritos em clássico. Momento Maguila de hoje, eu queria mandar um abraço para o Márcio Firmino de Araucária, em Paraná, José Francisco de Castros, de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Muita gente lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que é fã do canal. Muito obrigado. Imagina o calorzinho que deve estar aí. Vinícius Bispo, de Itaquaquecetuba, aqui em São Paulo. João Marques, de Botucatu. Muita gente de Botucatu, da Faculdade de Medicina lá. Conheço muita gente lá, porque eu fiz faculdade em Bauru. Um abração para todo mundo de Botucatu. Bauru também. E para o Caselli Valentim, de Montevidéu, lá no Uruguai. No canal do Tiozinho Internacional. É isso aí, gente. Então, ó... Eu volto, as camisetas estão quase prontas, devem ficar prontas amanhã. Na parte da frente da camiseta vai ter escrito não quero ter razão, quero ser campeão. E na parte de trás, esse símbolo, aquele símbolo ali, ó, do que eu tenho tatuado do blog. E aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu vou colocar para vender no Mercado Livre, provavelmente já vai estar à venda logo depois do jogo contra o Palmeiras. Só para você saber, como o tiozinho tá duro, não tem dinheiro, eu mandei fazer só poucas camisetas, só 10. Peguei 2 para mim, então serão poucas camisetas, 4 brancas e 4 pretas, mas aí que se fizer sucesso, se vocês gostarem, eu vou fazendo mais, e aí a gente vai, vocês vão ajudando o tiozinho a manter o canal, tá bom? Gente, ó, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Esqueci de contar uma coisa para vocês, o Cuca se reuniu com... Putz, esqueci do mais importante, desculpa, gente. O Militão foi vendido, e o São Paulo, 50 milhões de euros, equivalente a 215 milhões de reais. O São Paulo tem direito a 3,5% por causa da cláusula de solidariedade da FIFA. Vai dar em torno de 29 milhões. Isso mudou a perspectiva de contratação do São Paulo, porque o São Paulo fez uma reunião com o Cuca se reuniu com a diretoria, e a diretoria disse que ia ter que vender alguns jogadores para poder contratar. Agora recebeu essa bolada aí. Eu estava com medo até de a gente se desfazer de garotos da base, a gente até tinha conversado. E, por exemplo, o Vitor Birner, aquele jornalista que eu conheço, tem muita credibilidade, disse que o São Paulo vai receber uma proposta de 140 milhões pelo Antony. Não se sabe o clube, o São Paulo foi informado que vai ter essa proposta. Então, vai entrar uma grana aí pela venda do Militão, sucesso para o Militão do Real Madrid, com a volta do Zidane, é o primeiro reforço do Real Madrid, mais ou menos 29, 30 milhões. E só lembrando que até agora o São Paulo gastou 45 milhões em contratações, alguns jogadores eram por empréstimo. Então, só lembrando os contratados, ó, Volpe, Pablo, Hernanes, Birubiru, Léo, Igor Vinícius e William Farias. Porém, esquecendo do mais importante, me desculpe, tá, gente, a cabeça já não é das melhores, ainda com toda essa situação que eu tô no trabalho aí, essa tragédia toda, vocês me desculpem, tá bom? Mas eu consegui lembrar da informação mais importante, sucesso pro Militão, que o Cuca consiga escolher uns reforços bons aí com esse dinheiro, e que a gente não se desfaça dos meninos da base, e torço muito pra gente manter, principalmente o Antony. Tá bom, gente? Ó, me desculpe, tá? Fiquem com Deus, eu volto no sábado, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus, forte abraço, tchau.